Olá! Hoje nós vamos gravar o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente quer entregar aqui de conteúdos, falando de temas diferentes e de assuntos que vai interessar a todos os revendedores aí do Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma série de episódios muito bacana. Gostaria que vocês compartilhassem com quem precisa talvez de um determinado assunto, com quem que você acha que seria importante estar ouvindo esse tipo de assunto aqui, e deixa aqui seus comentários, suas dúvidas, sua pergunta, participe, que seja aí para o nosso conhecimento, que a gente consiga aprofundar bem aí em vários assuntos, né? E nós vamos começar hoje já abordando o primeiro assunto. A culpa é da equipe ou da entrega? Eu separei esse tema aqui para a gente estar conversando nesse primeiro episódio. É uma reflexão para a gente entender. Hoje, no nosso mercado, com tanta concorrência, com tanto players de divulgação, de quantidade de parceiros nossos que também trabalham, e assim, então a gente hoje tem um nicho de mercado que a gente precisa entender muita coisa e é muito importante a gente separar os detalhes, né? Por exemplo, o vendedor seu às vezes fica muito tempo ocioso. Qual quantidade de tempo que ele gasta para atender um cliente? Qual a quantidade de tempo que ele tem também para trabalhar clientes e quantos clientes ele tem recebido por dia. Então, esse é um assunto que é importante e a gente precisa separar e entender isso. Entender na sua equipe se você realmente está entregando aquilo que o vendedor precisa, porque às vezes a gente vai culpar a equipe de um mês ruim que não está vendendo, mas será que a gente tem analisado o nosso estoque? Será que o estoque está sendo um estoque legal para ele poder trabalhar? A quantidade de cliente que você vai captar, você está conseguindo entregar o resultado para o vendedor poder fazer o trabalho? Então essa taxa de você medir ali, quantos clientes que eu estou entregando, quantos clientes que realmente o vendedor está conseguindo fazer conversão, está conseguindo fechar. Então, às vezes a gente vai culpar. Essa culpa, ela é da equipe ou é da nossa entrega para a equipe? Então, se você tem 1, 2 ou 3 vendedores, isso precisa estar muito bem distribuído e muito bem anotado, diariamente, semanalmente, porque eu preciso saber o que eu estou entregando, o que eu estou entregando, qual a qualidade de um lead, de um cliente que eu estou entregando, porque talvez está errado na minha estratégia de marketing, talvez está errado na minha estratégia de estoque. Por exemplo, eu tenho um estoque, determinado tipo de estoque, e aí eu estou trabalhando um marketing para um outro público que não é do meu estoque. Então, será que está coerente o marketing com o produto que eu tenho? O público que eu estou trabalhando com o produto que eu tenho? E se você nem está trabalhando, é preciso pensar, porque hoje quem não trabalha, o resultado de captação, de prospecção, ele está fora do mercado, porque dificilmente o cliente já vem naturalmente aí se não for através de um lead, se não for através de uma divulgação, de um anúncio, um Web Motors, um LX, Mercado Livre, tráfego pago, enfim. O cliente tem um custo para você captar, e esse cliente que você capta, ele tem que estar alinhado de acordo com o produto que você tem. Então, a reflexão de hoje é justamente isso. Quantos clientes eu entrego para minha equipe por dia? Se eu entrego, qual que é essa taxa de fechamento que eu tenho com eles? O que eles estão tratando com esses clientes? E o que chega nesses clientes, ele está chegando diretamente para o produto que eu tenho? Ou é um cliente que está vindo aleatório buscar um produto diferente que eu não tenho? Por quê?
Às vezes, eu estou tendo cliente com um determinado produto e eu não estou tendo esse produto. Então, será que eu não consigo trabalhar o meu estoque para voltar para esse produto? E esse cliente que o vendedor recebe, o que ele é feito com ele posteriormente? Se eu entrego 100 clientes, desses 100 clientes, 2 ou 3 comprou, o que ficou desses 97? O que eu estou fazendo com ele? Porque ele teve um custo. Nós pagamos por ele, a gente paga por ele. Seja o cliente que entra na porta, que estava passando de frente à sua empresa, ele tem um custo. Todo cliente te custa. E eu tenho esse cliente, eu tenho essa base. Então, antes de culpar a equipe, eu preciso entender qual que é a minha entrega. Se eu estiver entregando realmente aquilo que é para fechamento, que é dentro do meu estoque, se eu estou entregando um lead bom, um lead quente, se eu estou entregando qualidade para o meu vendedor. Então, medir isso é muito importante, porque talvez seja aí um dos grandes erros. Talvez seja aí o gargalo que está faltando para você poder vender mais. Talvez seja aí que você precisa ajustar um pouco no seu marketing, entender. Então, esses dias eu estava analisando um site que eu pago R$ 1.700 por mês. Então, se eu fizer uma conta aí por ano, eu estou gastando R$ 20 mil com esse site. Esse site, eu não estou tendo conversão nenhuma. A quantidade de lead que chega é muito pouco. Vale a pena eu manter? Vale a pena eu manter o anúncio desse site? Ou é melhor eu mudar a estratégia? Você faz isso, você dá uma olhada no seu site, o que ele te entrega, o que você gasta e qual que é o resultado que você está tendo, mas real. Não é, vendi um mês passado, não, mas e a margem de lucro real? Porque se eu gastei 20 mil, quantos carros eu vendi através desse site? Então, qual que é a margem de lucro que eu tive? Qual foi o custo disso para mim? Então, medir isso é muito importante. Você achar o ponto ideal, da onde está o seu anúncio, aonde você está colocando o dinheiro, qual a qualificação do cliente que está chegando para a sua loja, qual o público que você quer trabalhar, definir bem o público. Então, é um ajuste necessário para a gente poder aprofundar, para a gente poder entender dentro da nossa operação. Eu sou uma revenda de veículo que eu quero me qualificar. No mercado de hoje, se a gente não se qualificar, se a gente ficar fazendo tudo sem pé, sem cabeça, né? E o tempo for passando e não entender todos esses detalhes, a sua operação vai ficar cara, os seus resultados vão ficar cada dia pequeno e o tempo todo muda. Então esses números são precisos ter na mão. Esses números são importantes. Esse banco de dados que você tem do cliente que não comprou é muito importante. Você tem que analisar ele. Ele tem que estar na sua mão aí de uma forma precisa. Para aí sim você poder ter atitudes, ter ações, ter assertividade naquilo que você quer para um planejamento assertivo, né? Para que no próximo mês você consiga realmente ter um resultado diferente. Então, assim, analisar todo mês, analisar toda semana, analisar dia a dia. Vamos observar essa culpa da equipe. Será que eu devo realmente ficar só culpando a equipe ou eu preciso entender que o que eu entrego para ela não está sendo necessário? Eu estou falando de entrega. Eu acho que a equipe também você pode exigir dela. Ela também prospectar, ela também entender aonde que a sua equipe está, aonde que a sua equipe anda. Por exemplo, se eu quero atender determinado público, o meu vendedor ele tá se movimentando, ele está se relacionando com o público do estoque que eu tenho, porque o network ele faz parte do jogo, né? E ele é muito importante. Então, onde que está o meu vendedor no final de semana? Onde que está o meu vendedor à noite? Ele está relacionando junto com um público que eu tenho estoque. E isso é algo de se pensar. É algo de induzir, de talvez tentar criar
campanhas para o seu vendedor para ele estar junto com esse público. Então, por exemplo, se eu trabalho um público da classe X, eu posso juntar uma campanha, fazer uma campanha para o meu vendedor ir num restaurante, ir num barzinho, começar a fazer uma academia onde está o público. E essa campanha eu bancar para que ele esteja relacionando junto com o público do carro que eu quero trabalhar, do estoque que eu quero vender. Então, hoje, para finalizar nosso primeiro episódio, eu quero que você compartilhe aí com quem a gente pode estar ajudando nesse bate-papo, que a gente pode estar aprendendo junto. Então compartilhe com alguém aí que vai precisar ouvir esse vídeo, que talvez pode estar ajudando ele nessa estratégia, né? Quanto mais pessoas você ajudar, melhor é. E siga aqui o nosso canal, a gente vai estar fazendo muitos episódios, muitos assuntos aí para a gente estar alinhando muito bem toda uma estratégia, dando dicas, e vamos revolucionar o nosso mercado automotivo. Temos muita coisa para fazer, temos muita coisa para trabalhar, e aqui a gente quer passar o máximo de informações que a gente tiver aqui, o máximo de dicas para a gente poder estar junto com vocês aí na direção de um volume de vendas maior, uma assertividade no mercado. Então fica aí, a culpa é da equipe ou da entrega? Esse é o nosso primeiro episódio, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.